Recentemente, o New York Times fez uma lista com 100 melhores livros do século XXI. E é lógico que nós brasileiros fomos lá na lista espiar para ver em qual posição estariam os nossos queridos livros brasileiros, mas nós fomos totalmente ignorados. Mas tudo bem, porque a gente sabe do nosso valor e outros estrangeiros também reconhecem o valor da obra brasileira. Pensando nisso, eu juntei 10 autores gringos que rasgaram elogios à literatura brasileira. Desde já eu te agradeço porque você é o meu aliado. Não é fácil manter a literatura no Brasil viva e se não fosse vocês, galera, a gente não investiria esse tempo para fazer esse conteúdo. Eu só preciso que você clique em gostei aqui embaixo e se inscreva para a gente trocar mais leituras no futuro, o que achas? Só de clicar em gostei, o YouTube espalha sozinho esse vídeo para várias pessoas e muitas dessas pessoas não têm hábito de leitura. E nós dois sabemos o quanto o brasileiro precisa ler, né não? Tamo junto, posso contar com você? Vamos começar por Gabriel Garcia Marques, logo de cara essa lapada. Nada mais nada menos que o autor de 100 Anos de Solidão, Memórias de Minhas Putas Tristes. Eu gosto muito do Amor e Outros Demônios. Qual que é o seu livro favorito de Garcia Marques? Conta aqui pra mim nos comentários. O Garcia Marques é um autor que tinha uma relação muito maneira com Jorge Amado. Inclusive, ele já falou várias vezes que o Amado é um dos caras que inspirou a escrita dele. Em várias entrevistas, o autor mencionou que o Jorge Amado tinha uma habilidade especial para retratar a realidade do Brasil com humor e sensualidade. Nossa, lobo mal. Tem até uma história bem legal do dia em que o Garcia Marques precisou pedir dinheiro emprestado por Jorge Amado. Ou seja, era uma relação bem legal de colaboração, respeito, amizade. Agora diz pra mim, você conhece o autor Salman Rushdie? O autor indiano é conhecido por 1988 ter publicado um dos livros mais polêmicos que esse planeta já viu, chamado Os Versos Satânicos. O problema é que essa obra causou uma controvérsia enorme pelas representações que o autor fez da religião islâmica. Para você ter uma ideia, o livro causou vários protestos ao redor do mundo por ser considerado uma blasfêmia e uma violação do sentimento religioso islâmico. Mas não parou por aí, porque em 1989, a maior liderança religiosa do Irã emitiu um decreto em que condenava o autor à morte e convidava qualquer muçulmano a executar a pena. Isso resultou numa série de ataques a pessoas associadas ao livro. Infelizmente, o tradutor em japonês da obra foi assassinado. Outros tradutores também foram atacados, o que resultou no livro ser proibido em diversos países. O autor resistiu firmemente com a ajuda de alguns outros países e em 1998 o governo iraniano falou que não apoiava mais o decreto de morte e tal. Só que o governo nunca retirou formalmente esse decreto. Até que em 2022, infelizmente, o autor foi esfaqueado numa palestra em Nova York. Mas, felizmente, ele não morreu. Mas beleza, onde que entra o Brasil nessa história? O autor lançou um livro chamado Faca, Reflexões sobre um Atentado. E numa das poucas passagens humoradas do livro, o autor menciona isso daqui. O excelente romance brasileiro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o herói do título confidencia que está contando a sua história além túmulo. Ele não explica como. E esse truque eu ainda não aprendi. Então, tendo sobrevivido e há muito mais a dizer a respeito, não consigo evitar meu carinho mental pela livre associação. Apesar do contexto conturbado, foi uma linda homenagem do autor a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Basicamente, o que ele está dizendo é o que a gente diz muitas vezes, quando a gente está lendo algum livro e parece que a história daquele personagem reflete na sua. Agora eu vou citar um autor que é até difícil falar uma obra dele, porque as pessoas conhecem o trabalho dele por diversas obras. Mário Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má, Elogio da Madrasta, A Civilização do Espetáculo. Eu particularmente gosto de A Festa do Bode e Herói Discreto. Conta pra mim aqui quais são os seus livros favoritos do autor. Sabe quando o cara nasceu com o sobrenome certo? Jorge Amado. O cara literalmente é amado por todos. O Llosa dizia o seguinte sobre Jorge Amado: ele foi responsável por espalhar o mito brasileiro por todo o mundo em diversas línguas. Esse estilo que mistura o mito com o realismo é o forte de autores como o Llosa, o Amado e o Garcia Marques. Então é praticamente natural
você admirar o percussor desse movimento. O Dave Eggers é um jornalista e um autor que ficou mais conhecido no Brasil a partir de 2014, quando ele lançou aqui o livro O Círculo. Vocês já devem ter visto esse livro na livraria, principalmente em 2017, quando foi lançado um filme do Círculo com o Tom Hanks e a Emma Watson. A questão é que esse autor, ele se derreteu por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu disse anteriormente, além de ser autor, ele também é jornalista do New Yorker, e ele escreveu uma coluna inteirinha elogiando Machado de Assis. O Eggers escreve o livro como um dos mais inteligentes já escritos na história da humanidade. Espirituoso, divertido e, portanto, mais vivo para todas as idades. Assim escreveu o autor sobre Machado de Assis na sua coluna. Como vocês já devem ter notado, existe um padrão de todo mundo amar Jorge Amado, e dessa vez mais um autor fantástico, José Saramago. É possível que você não saiba, mas o Saramago é português, só que ele tem uma aproximação com o Brasil assim em vários âmbitos. O Saramago escreveu Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho segundo Jesus Cristo, O Conto da Ilha Desconhecida. O meu preferido, eu não posso deixar de contar para vocês, é Memorial do Convento. Me conta o seu favorito aqui nos comentários também. A questão, meus amigos, é que existe um livro chamado Com o Mar por Meio, uma amizade entre cartas, que são trocas de correspondências entre José Saramago e Jorge Amado. Nas cartas, eles debatem com bastante humor sobre prêmios, associações de escritores, especulação de premiações. Tanto é que um dos trechos mais famosos desse livro, o José Saramago escreve: acabamos de receber a notícia de que o prêmio de literatura Camões foi para Raquel de Queiroz. Não discutimos os méritos da premiada. O que não entendemos é como e por que o júri ignora ostensivamente a obra de Jorge Amado. Veja que nesse texto ele elogia a Raquel de Queiroz, que realmente é uma autora fantástica, mas ele dá uma provocada no prêmio de Camões. É aquela típica conversa de amigo, né, em que você fala: pô, lá, o cara é bom, né? Mas você é melhor, meu parceiro. Mais tarde, a esposa do José Saramago, a Pilar Del Rio, ela diz que o José Saramago sempre dizia que o primeiro prêmio de Nobel da Literatura Portuguesa deveria ter sido dado pro Jorge Amado, o que é muito humilde da parte dele, afinal foi o José Saramago que recebeu esse prêmio de Nobel de Literatura em português. A Elizabeth Bishop é uma autora que quem gosta de poesia reverencia os trabalhos dela. Ela é uma dessas pessoas que visitaram o Brasil e simplesmente não conseguiram mais ir embora. São 101 poemas divididos em 3 livros em 68 anos de vida. Agora, pega o caderninho que ela gostava de muitos autores brasileiros. Naturalmente, ela admirava muito João Cabral de Melo Neto, que é o autor de Morte e Vida Severina, e Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, ela traduziu para o inglês alguns poetas brasileiros num livro chamado A Antologia da Poesia Brasileira do Século XX. E a autora ainda polemizava, né, dizendo que gostava muito de Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, mas que Machado de Assis era melhor. A Isabel Allende é outra autora que gosta muito da obra de Jorge Amado. Aqui no Brasil ela é muito conhecida por Violeta, Casa dos Espíritos, Paula. É uma autora chilena muito premiada. Ela já vendeu mais de 70 milhões de livros ao redor do mundo em 35 idiomas diferentes. Lógico, ela se derrete por Jorge Amado e coloca o autor no mesmo patamar de José Saramago e Gabriel Garcia Marques. Em 1996, ela veio para o Brasil e fez questão de visitar Jorge Amado. A Folha de São Paulo até documentou alguns passeios que os dois fizeram juntos, e a autora posteriormente disse que aquilo serviu de inspiração para escrever uma de suas obras. Olha, sinceramente, é uma autora que você não pode passar pelo planeta Terra sem ler uma obra dela. Eu tenho certeza que aqui nos comentários alguém vai indicar uma obra perfeita para você. Orhan Pamuk é um renomado autor turco, conhecido mais pelos livros Neve, A Mulher Ruiva e Meu Nome é Vermelho. Neve, inclusive, é um livro muito famoso. Todo sebo tem que ter Código da Vinci, Dom Casmurro e Neve. Ele deu uma entrevista para a revista Época, dizendo que em 1985 ele foi morar em Nova York, e ele disse que naquele momento estava acontecendo uma explosão de literatura latino-americana traduzida para o inglês. Primeiramente, ele elogia o Machado de Assis, dizendo que é um autor muito vanguardista, pós-moderno,
criativo. Em seguida, ele diz que leu Clarice Lispector por indicação do seu editor e termina elogiando o Jorge Amado, dizendo que é um autor muito popular na Turquia. O que eu acredito, porque eu já encontrei um Capitães de Areia em turco. Na verdade, eu já encontrei Capitães de Areia em diversos idiomas. Mas um autor que ama Machado de Assis é o Harold Bloom. Além de autor, o Harold ele é considerado um dos maiores teóricos e críticos da forma como a literatura é estudada e apreciada. Ele escreveu mais de 40 livros, mas acredito que aqui no Brasil os mais populares sejam Plano Ocidental e Como e Por que Ler. Só que tem um livro dele que é muito especial para nós brasileiros, chama Gênio, os 100 autores mais criativos da história da literatura. Nesse livro, o Harold Bloom define que Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro de uma atmosfera única que não pode ser comparado a nenhum texto de ficção já publicado na história da humanidade. Pois é, Machado de Assis é o único autor brasileiro mencionado nessa lista de 100 maiores gênios criativos da história da literatura, isso feito por o que é considerado um dos maiores críticos literários da história. Não é pouca coisa, galera. Toni Morrison foi uma renomada escritora que você deve conhecer pelos livros O Olho Mais Azul, Sula e Amada. Eu recomendo para vocês um livro pouco conhecido dela chamado Paraíso. É pouco conhecido, mas é pedrada. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1993 e ela foi a primeira mulher negra a conseguir esse prêmio. A Toni Morrison, ela não elogiou um autor específico brasileiro, mas na minha opinião ela fez uma coisa muito melhor do que tecer elogios. Numa fala, ela afirmou conhecer Jorge Amado, Nelida Pinon, Clarice Lispector e Rubem Fonseca, e criticou editores norte-americanos por não terem interesse em traduzir mais obras brasileiras. A autora emendou que ela se sentia aliviada por pelo menos os prêmios internacionais estarem dando mais visibilidade para a obra brasileira. Nas palavras dela, tá? Não fui eu que falei isso. O que certamente é um alívio para nossa impenetrável estupidez estadunidense. Eu fiquei muito feliz com essa frase da Toni Morrison, porque mostrou que não somos só nós brasileiros que estamos lutando por visibilidade para a literatura brasileira. Nós temos aliados. É possível que o seu autor estrangeiro favorito não esteja nessa lista porque os editores não estão dando possibilidades de outras pessoas ao redor do mundo conhecerem mais os tesouros literários brasileiros. Eu acredito que seja necessário ocorrer uma espécie de avivamento, como aconteceu em 1975, onde várias obras sul-americanas foram publicadas não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Agora me diz uma coisa, se você fosse um editor estrangeiro, quais autores brasileiros modernos você publicaria? Vamos fazer essa brincadeira aqui nos comentários. Eu acho que é uma forma bem legal da gente divulgar os nossos novos autores. Afinal, Lispector, Machado de Assis, Amado, essa galera é famosa e reverenciada lá fora hoje em dia porque foi bem propagada no século XX. Agora, por gentileza, não se esqueça de clicar aqui em gostei, porque dessa forma o YouTube vai espalhar esse livro para muitas pessoas. Para a gente voltar e falar mais desse tema, falar mais de outras leituras, se inscreve no canal, porque toda vez que sair um vídeo legal assim, o YouTube vai mandar para você. Sem demagogia, você é meu tipo favorito de pessoa, um leitor. Tamo junto.